Existem dois tipos de empreendedores. Tem aquele empreendedor que acha que consegue gerenciar tudo e ele tá sempre respondendo tudo, tá sempre respondendo todo mundo, ele tá sempre ativo e tá, tipo, doidinho. E tem aquele empreendedor que ele é bem focado e ele entende que às vezes ele vai ter que decepcionar as pessoas ao dizer não. Que tipo de empreendedor que é você? Esse tipo de reflexão ela surgiu de uma newsletter que eu li de um empreendedor chamado Justin Welsh. E o Justin, ele escreveu uma newsletter escrito assim, Urgent, for who? Ou seja, urgente pra quem? E nela, ele fala que ele tirou um período sabático de 3 meses e quando ele voltou, as redes sociais dele estavam pipocadas de pessoas pedindo ajuda, pedindo feedback, pedindo de coisa. E ele ficou extremamente incomodado com a sensação de que todo mundo precisava de tudo urgente, de tudo importante, sendo que pra ele ninguém estava perguntando o que ele precisava, o que era importante pra ele, o que era urgente pra ele. As pessoas só queriam consumir ele. E ele fez essa reflexão pensando, pô, que tipo de empreendedor que eu sou? O que responde todo mundo ou o que sabe dizer não e consegue se focar nas suas prioridades? E essa newsletter e essa reflexão me fez vir aqui produzir esse vídeo pra vocês hoje. Então no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma reflexão de como eu organizo meu trimestre, minha semana, meu dia, minhas prioridades, o que é importante, o que é urgente ou não. Lembrando que hoje eu administro 3 empresas, então além de ter múltiplos negócios, eu também tenho os meus SaaS, eu tenho minha comunidade, eu tenho múltiplos produtos para administrar e eu acho que uma analogia que você pode tirar desse vídeo é que você pode entender que o meu vídeo ele serve para você que está equilibrando múltiplos pratinhos ao mesmo tempo, seja com seus freelas, seja com a sua CLT, seja com múltiplos projetos, mas esse vídeo ele pode te dar bons insights sobre como você organizar seu tempo, como você fazer a gestão e no pior cenário você vai aprender uma coisa ou outra nova para você aplicar no seu dia, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para você fortalecer o canal se você curtiu o conteúdo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre como eu organizo o meu dia, né? Então assim, ó, eu tenho 2 grandes papéis na minha frente aqui hoje. Eu tenho um papel de Bruno como empreendedor, que é o Bruno gestor. Então o Bruno gestor, ele é responsável por fazer a gestão de múltiplos produtos e negócios. Nós temos do outro lado o Bruno creator, que é responsável por produzir conteúdo em 5 redes sociais. Então, eu tenho 2 grandes chapéus que eu visto aqui do meu lado e eu tenho que ficar equilibrando esses 2 chapéus no meu dia e durante a minha tarde. Para isso, eu tirei um framework do Alex Hormozi chamado Maker Time, Manager Time. Então o meu dia, eu começo ele simplesmente definindo qual é o meu período de creator e qual é o meu período de manager, de gestor. As minhas manhãs, elas tendem a ser mais produtivas. Então são momentos que eu tô com o meu dia com mais energia mental, mais focado e tal. Então eu separo para produção de conteúdo, que nem vocês podem ver nessa foto aqui, ó. Então vocês podem ver que de manhã eu tô separando o meu período para YouTube, depois para LinkedIn YouTube, depois para Reels, depois vídeos patrocinados, depois o TEDx, YouTube. Então tudo que envolve roteiro, criação, escrita, tudo que envolve a parte artística, né, de pensar, de refletir, eu coloco no período da manhã. Então meus períodos da manhã, eles são bem caóticos, porque eu tenho 2 filhos, né, então eu acordo bem cedo, levo as crianças para a escola, faço todo o meu rolê que eu tenho que fazer de pai, e aí eu chego no meu escritório e começo o meu rolê como creator. E depois eu pego o período da tarde e eu transformo ela no meu manager time. Agora eu só quero deixar um parênteses bem importante aqui. Eu não faço reuniões de manhã. Para mim é uma condição quase inquebrável, assim, entre aspas, né? Eu não faço reunião, a não ser que seja muito importante e urgente por um único motivo que eu vou mostrar pra vocês aqui. A Jenny Wood escreveu num artigo dela que quando você entra numa ligação, que nem você tá ali em expectation, as pessoas acham que elas vão entrar numa ligação e a produtividade delas vai voltar logo na sequência que elas saírem da ligação. Quando na verdade a nossa produtividade, quando a gente entra em reuniões, e muitas vezes, convenhamos, desnecessárias, que a produtividade ela cresce bem lentamente, e não nessa curva de U que aparece, mas ela é realmente lenta. Então pra mim entrar em reuniões de manhã é uma coisa meio impensável, assim, eu tento evitar ao máximo. Já os períodos da tarde é onde eu faço meus planejamentos, onde eu faço meus projetos, onde eu cuido do meu time, onde eu faço reuniões, onde eu gravo entrevistas, podcasts, masterclass. É o período que eu dedico para a parte de executar mesmo, execução. Volta e meia acontece às vezes de eu não conseguir, por alguma questão pessoal, tive médico, tive que levar meu filho a tal lugar, meu filho ficou doente, eu não consigo ter aquele meu creator time de manhã e eu acabo movendo o meu manager time de tarde. O que me leva ao próximo ponto, que é como eu defino o que é importante e urgente no meu dia. Então, para simplificar o meu processo de importante e urgente, eu peguei um sistema super feijão com arroz que comumente todo mundo já conhece, que é você definir 3 grandes prioridades no seu dia. Então,
eu defino sempre 3 grandes prioridades, sendo 2 para minha prioridade como creator, porque ser creator é o que move o meu ponteiro dos meus negócios, né? Então a produção de conteúdo, a comunidade, a minha audiência, ela é um canal de distribuição. Então eu produzir conteúdo significa que eu impacto todos os meus negócios. Então são 2 prioridades como creator e uma prioridade como manager, né? Então o que eu preciso fazer hoje como gestor que é muito importante e que normalmente move o ponteiro. Então eu sempre fico pensando no que move o ponteiro, o que move o ponteiro, o que é a coisa mais importante. E aí eu quero fazer também uma próxima observação aqui, tá? Eu sinto que muitas pessoas, elas, por natureza, empreendedores de primeira viagem principalmente, buscam lidar com múltiplos projetos e com múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? E eu entendi com o passar do tempo, inclusive desse livro aqui, ó, foi um livro bem bacana que eu li, que me deu esse insight, né? Esse livro chamado Sem Esforço. E o Greg McKeown, ele coloca no livro que quando você está preso num projeto, né? E você não sabe como você avançar e o projeto está travado por alguma forma, ele diz assim que você tem que pensar, qual que é o mínimo necessário, assim, o mínimo necessário para você ir para a próxima etapa do projeto. E ele diz que você sempre tem que fazer o mínimo necessário para ir para a próxima etapa. E que muitas vezes nós ficamos presos porque a gente quer fazer o melhor, o perfeito, o mais completo. Então eu tento levar essa essência, né, desse livro aqui, do Sem Esforço, para todos os meus negócios, né? Então como que eu faço o mínimo necessário para eu ir de A a B com os meus projetos. E aí depois que eu faço o mínimo necessário é onde eu realmente vou me aprofundar, vou fazer uma coisa mais completa, vou trabalhar melhor. Então qual que é o mínimo necessário para você avançar no seu projeto? Vamos recapitular. O dia dividido em Creator e dividido em Manager Time, separo 3 prioridades, 2 para Creators, 1 para Manager Time, e eu sempre tento levar todos os meus projetos como Manager para o mínimo possível para a gente ir de A a B, sem a gente ficar buscando o perfeito. E aí depois o meu time e eu, a gente volta e melhora o que precisa ser melhorado. Então agora que a gente entendeu o dia, vamos dar um passo para trás e vamos falar da fotografia do trimestre, né? Aí do trimestre a gente vai para a semana e aí eu já vou explicar para vocês como que a gente conecta esses pontos aqui da lógica. Então a minha organização por trimestre, ela é feita em cima de um planejamento financeiro que a gente chama de plano de negócio. Em inglês a gente fala business plan, né? Conhecido como BP. O BP é esse planejamento que você faz da sua empresa. E o Excel aceita tudo, né? Então é aquele planejamento que a gente faz sobre, cara, o que a gente vai faturar, quais projetos a gente vai faturar, como que vai acontecer, qual vai ser nosso churn, qual vai ser nossa taxa de reembolso, e você faz todo o planejamento de todos os seus negócios. Então a gente, uma vez por trimestre, tira uma fotografia das nossas empresas e a gente olha onde nós estamos, para onde nós gostaríamos de ir, quais são as métricas atuais e qual é a projeção, né, para o futuro. Uma vez que a gente fez essa projeção e desenhou isso, nós quebramos em 2 grandes frentes esses projetos. A primeira frente é ver qual que é o esforço para cada projeto e o retorno financeiro. Então a gente olha todos os projetos que a gente vê que vão dar um retorno sobre investimento pra gente, e a gente mede qual que é o esforço para cada projeto, e a partir disso a gente escolhe os projetos que o esforço versus o retorno façam sentido. A segunda iniciativa são iniciativas que nós vamos fazer, que elas vão trazer um retorno, mas nem sempre é um retorno financeiro. Às vezes é um retorno sobre o nosso branding, às vezes é um retorno sobre algo que vai beneficiar a comunidade, às vezes é algo que não vai trazer um retorno nem de branding, nem de nada, mas é um projeto que vai deixar nossa equipe feliz, que vai melhorar alguma coisa. Então, são projetos que elas têm algum tipo de impacto, mas não é um impacto tão mensurável, mas a gente entende esse projeto como uma inovação e que isso vai mudar ou vai melhorar a jornada de alguém ou de algum produto. Então a gente também faz esse tipo de investimento e a gente coloca esses projetos no nosso planejamento. Depois que a gente definiu essas 2 frentes, a gente define então quem é responsável por cada projeto. Então, como eu comentei, eu tenho 2 sócios, o Caio e o Matheus, e a gente tem uma equipe de 5 pessoas. Então a gente define quem é responsável por cada projeto, quais vão ser as prioridades desse projeto, e cada sócio é responsável por administrar o produto, né? Então a gente tem múltiplos sócios, múltiplos produtos, cada sócio cuida de um produto e cada produto tem os seus projetos dentro dele. Então, uma vez que a gente definiu esse planejamento trimestral, definiu os projetos, entendeu tudo, a gente quebra esses projetos em mês e depois em semana. Então a gente começou no trimestre, depois a gente quebrou o projeto no mês, depois a gente quebrou o projeto por sprints semanais. Então essas sprints semanais, elas são quebradas de formas diárias com a minha equipe, né? E essas sprints semanais, eu sempre começo a minha semana e eu me pergunto assim, qual é a coisa
mais importante que eu preciso fazer essa semana? Normalmente tem uma coisa que ela sempre é a mais crítica de todas, por algum motivo. Seja porque ela vai ter um impacto financeiro, seja porque é uma palestra muito importante, seja porque é um evento muito importante, mas sempre tem alguma atividade que ela merece a minha atenção total. Então essa minha atividade é a atividade que eu separo como prioridade para minha semana e, se necessário, eu destrincho ela em outros dias. E aí depois eu tenho os projetos do dia a dia, né? Então eu penso qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer na minha semana e durante o meu dia eu penso qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer no meu dia. Então eu sempre vou ter top 3 prioridades, mas dessas top 3 prioridades eu tenho uma coisa que é aquela coisa inimpensável, assim. Eu tenho que fazer aquilo lá de qualquer jeito. Eu nem sei se existe essa palavra, inimpensável. Mas assim, eu preciso fazer de qualquer jeito aquilo lá e a mensagem tá clara. É a coisa mais importante de todas. Então aqui, como vocês podem ver nessa foto, é um desenho da minha agenda, né? Essa agenda bagunçada. Então do lado esquerdo, onde tá os números 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, são as minhas atividades mais importantes do meu dia. E a coluna da direita, bem de uma forma bruta mesmo, no papel e na caneta, eu coloco quais são as outras atividades que eu preciso fazer, que não são as minhas atividades importantes e urgentes. Elas só são as atividades importantes referentes aos projetos, né? Então eu sempre separo a minha agenda entre as top 3 prioridades e as demais prioridades que eu tenho que fazer no dia. E eu adoro usar papel e caneta, eu já tentei usar de todos os sistemas possíveis, já usei Notion, já usei To-Do List, já usei Google Notes, já usei tudo. Asana, Trello, ClickUp, putz. E pra mim, papel e caneta é o que melhor funciona. Então hoje a nossa estrutura, ela é inteira no Notion e pra dia a dia eu uso papel e caneta pra tudo. E eu vou deixar aqui uma coisa muito importante pra vocês, assim, ó. Eu não sou nenhum cara focado em saúde, eu não sou aquele cara que acorda às 5 da manhã, eu não vou correr no parque às 5 da manhã, não entro em balde de gelo, não tenho rotinas malucas e eu tampouco trabalho 14 horas por dia. A minha rotina, ela é bem simples. Eu tenho 2 filhos, então eu acordo 6h30 da manhã, eu arrumo meus filhos, dou café da manhã, levo eles pra escola às 8 horas da manhã, às 9 e pouco eu chego no meu escritório e trabalho das 9 até às 5 em ponto eu saio pra buscar meus filhos na escola e chego em casa das 6 às 8 é horário de janta e banho, então assim, no máximo eu trabalho um pouquinho de noite para terminar uma newsletter, para escrever alguma coisa, que é um horário mais tranquilo quando meus filhos já estão indo dormir. Mas o meu período, ele é que nem uma pessoa de um ser humano normal, eu não tenho nenhuma rotina absurda, por isso que eu acho que o mais importante que a gente tem que tirar de lição aqui desse vídeo é a organização e a compreensão do que é importante e urgente, né? E aí esse frameworkzinho bem simples de você separar as atividades por dia, quebrar trimestre, semana, mês e tal, e fazer organizadinho, pode te dar um bom ponto de partida. Agora, pra gente concluir esse vídeo, eu quero deixar uma lição muito importante. Se você pensa em produzir conteúdo também, e eu inclusive recomendo que todo mundo produza conteúdo, porque eu acho que conteúdo é a coisa mais importante de todas e ela é uma vantagem competitiva que você vai ter em cima de qualquer outro concorrente, seja como empresa ou como pessoa física, né, dos seus colegas e tal. O que eu quero fazer pra vocês e conectar até com a newsletter do Justin Welsh é que a coisa que eu tiro, né, o maior insight que eu tirei é que independente do sistema que você usa, de papel, de caneta, de ferramentas, de quantidade de tarefas por dia, de prioridades, a coisa mais importante de todas é que você tem que ter clareza absoluta de qual é a atividade-chave que move o ponteiro para você. E você se focar sempre em ser excelente nela, sempre fazer ela, porque é a cadência dessa atividade que vai fazer com que seus projetos deem certo. Então, no meu caso, a coisa mais importante de todas para mim, no meu dia, no meu mês, no meu trimestre, no meu ano, vai sempre ser e sempre será produção de conteúdo. Então, produção de conteúdo, pra mim, é o que a gente fala em inglês no-brainer, né? Que é, cara, é sem pensar duas vezes, né? O conteúdo é o que move o ponteiro de todos os meus negócios, o conteúdo é o que move o nosso canal de distribuição, o conteúdo move toda a estrutura. Agora, eu vou listar 10 grandes passos, então, para você aí que tá equilibrando múltiplos pratinhos, para vocês terem alguns insights e ver se alguma coisa pode ajudar vocês, tá? O primeiro passo é que vocês têm que organizar a sua agenda, separando o que é o período de criatividade do que é o período de execução. Então, manager time versus make time. Segundo passo é que vocês têm que definir o que é importante e o que é urgente em relação ao que não é, porque vem muita coisa mascarada e a gente confunde, então é importante você ter essa clareza. E, de preferência, que sempre impactem o ponteiro financeiro, né? Então, normalmente, o que impacta o financeiro é o que é importante e urgente. Terceiro ponto é que vocês têm que escolher qual que é a atividade mais importante a ser feita no dia. Uma atividade mais importante no dia, faz aquilo lá, ponto final. Quarta dica que eu dou pra vocês é tentem fazer o mínimo possível para vocês avançarem em seus projetos. Então não busquem o perfeito, não busquem o excelente, não busquem o ótimo, busquem fazer o mínimo necessário para vocês irem de A a B. Quinto ponto, sempre priorize 3 grandes coisas se você tiver as 3. Conteúdo, comunidade, clientes. Conteúdo,
conteúdo, comunidade de clientes, vão ser sempre os 3 pilares dos seus negócios. Sexto ponto é cuidado com a síndrome dos objetos brilhantes, ou seja, tudo que brilhar na sua frente, né? Você vai lá, você pega isso aqui e você fala, meu Deus, isso aqui tá brilhando, é uma oportunidade muito legal, me convidaram, eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa. Cuidado com a síndrome dos objetos brilhantes, que isso aqui pode confundir você às vezes e você perder foco do que você está fazendo e do que é importante e urgente. Sétima dica que eu dou pra vocês é produza conteúdo todos os dias. Mesmo que você não postar nada, crie o hábito de escrever. Escreva pelo menos 30 minutos a 1 hora por dia. Essa é a maior habilidade que você pode desenvolver no século XXI. Oitava dica, respeite seu tempo de criação e seu tempo de produção. Nona dica é aprenda a dizer não. Não perca o foco. A nossa produtividade aumenta muito quando a gente elimina distrações e se foca naquilo que é importante e urgente pra gente fazer todos os dias. E a última dica, e não menos importante, cuidado com o desejo oculto de aprovação. Não faça tudo para todo mundo ou você vai ficar sem tempo para fazer as coisas para você, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!